Questão 14. Um professor que precisa corrigir determinado número de provas conclui que, corrigindo 30 provas por dia, ele levará 5 dias a mais do que levaria se corrigisse 45 provas por dia. O número total de provas que esse professor precisa corrigir é... Muito bem. Então, vamos lá. Essa questão diz assim. Eu tenho aqui um número de questões. Por dia de trabalho. E aqui ele coloca o tempo que essas questões vão exigir para que eu faça a correção. Então ele diz assim, ó. Se eu corrigir 45 questões por dia, eu vou levar um tempo X qualquer. Se eu corrigir só 30 questões por dia, eu vou levar um tempo X mais 5. Se eu corrigir 45 questões por dia, eu vou levar um tempo X. Se eu corrigir 30 questões por dia, eu vou levar X mais 5. Portanto, nós estamos diante de uma regra de 3 simples, porque nós trabalhamos com apenas 2 grandezas. Ora, a exemplo do que ocorre nas regras de 3 composta, a regra de 3 simples também pode ser direta ou inversa. Esse é o cuidado que nós temos que tomar. A regra de 3 é simples, mas se eu não observar o comportamento das grandezas, eu posso perder uma questão fácil. Então, olha só, nós temos que comparar o número de questões por dia com o tempo. Então, eu paro e penso assim, quanto mais questões eu corrigir por dia, mais ou menos tempo eu vou levar para corrigir todas as provas. O problema coloca a seguinte questão. Se eu corrigir 45 questões diariamente, eu levo um tempo X. Se eu corrigir 30, eu vou levar um tempo maior. Então, a própria questão já sugere, quanto mais questões eu corrigir, menos tempo eu levo. Mais questões, menos tempo. Mais questões, menos tempo. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais questões eu corrigir, menos tempo eu vou levar. Portanto, se são grandezas inversamente proporcionais, eu tenho uma setinha para cima, outra setinha para baixo. Não importa qual é para cima, não importa qual é para baixo. O que importa é o fato delas estarem em sentidos opostos. Perfeito? Então agora vamos montar do começo para o final. Seguindo a seta, 30 está para 45, assim como x está para x mais 5. Muito bem. Eu posso simplificar aqui por 15, dá 2, e aqui dá 3. É sempre mais interessante trabalhar com números menores, né? Então vamos lá. Multiplicando agora 2 vezes x mais 5 igual a 3x. Então teremos 2x mais 10, porque não se esqueçam que nós temos que fazer a distributiva, igual a 3x. Passando 2x para cá, eu vou ter que 3x menos 2x corresponde a 10. Portanto, x vale 10. Isso quer dizer o seguinte: se eu corrigir 45 questões por dia, eu vou levar 10 dias para corrigir todas elas. Se eu corrigir 30 questões por dia, eu vou levar 15 dias.
Perfeito? Muito bem. A questão pergunta o seguinte: qual é o número total de provas que esse professor precisa corrigir? Ora, o número total de provas, será a multiplicação do número de questões pelo tempo que eu levo. Então, se eu multiplicar 45 por 10, eu vou ter aqui 450 provas. E é evidente que eu também poderia fazer essa continha usando a informação de baixo. Se eu tenho 30 questões por dia e eu levo 15 dias, ao fazer essa multiplicação, 30 por 15 vai me dar os mesmos 450. Então, o número de questões vezes o tempo que eu determino, que eu levo, vai me dar o número total de provas que estão sendo corrigidas. Então, essa questão é uma questão da VUNESP, né? Uma questão muito inteligente, porque a resposta da questão não é o valor do X. Encontrar o valor do X é uma parte do problema. A resposta final depende desse valor do X. Então, além de você resolver e achar, encontrar o valor do X, você tem que interpretar o que está sendo pedido. Ele não quer exatamente quanto tempo demora. Ele quer saber o número de provas. Então, eu pego o total de questões que eu corrijo por dia e multiplico pelo tempo que vai levar para fazer essas correções. E nós vamos encontrar isso, então, na alternativa letra B. Questão 14 tem como resposta a alternativa B.